Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo. Eu estou Eustáquio Patunas e este é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje um assunto enigmático. Por que eu digo enigmático? Porque fala-se muito, tem muitas conjecturas, uns são a favor, outros são contra, uns concordam, outros não concordam, uns dizem que tem evidência, outros dizem que não. Então, hoje, nada melhor do que um especialista. O que eu digo, o que eu chamo de especialista? Um estudioso, um professor, gente que é formado em história e filosofia, portanto, um entrevistado que tem todas as condições de sustentar o tema desse assunto. Estou aqui com vocês, trazendo o professor Vitor Manuel Adrião, nosso convidado de hoje. Como é que você está, Vitor? Tudo bem? Tudo bem, hoje está aqui, como vai? Eu vou bem nessas... E as terras, eu espero conhecer essa terra lusitana antes de partir para outras esferas, viu? Me atrai muito Portugal. Conheci Lisboa rapidamente, mas não houve tempo de nada assim. Mas eu pretendo... Cá o esperamos, eu está aqui, o cá o esperamos. Ora bem. Vitor, eu sou um pesquisador nato. Eu pesquiso muito, leio muito. Vou atrás, é coisa minha própria, é a sede de saber. Essa questão dos fenícios, né, sempre me encantou, mas uns dizem, passaram por aqui, outros não passaram por aqui. As cânforas que foram achadas no Rio de Janeiro não são isso, não são aquilo. Então, existe uma série de dúvidas, até inclusive se é verdadeira a informação de que os fenícios passaram pelo Brasil. Badesir, essas coisas, apesar das evidências que nós temos, os escritos e tudo mais. Então, hoje eu gostaria, se a gente não retirar as dúvidas, que é difícil a gente retirar todas as dúvidas, mas pelo menos dirimir a maioria delas. Me fala um pouquinho sobre os fenícios no Brasil. Bom, o povo fenício é um povo dos inícios do período do Quaternário, o chamado povo vermelho, o chamado povo navegador, e era um povo que os anais históricos consideravam e consideram o maior navegador da proto-história, isto é, do período que antecede a história. A presença dos fenícios no Brasil é um assunto bastante debatido já há largos decénios. A Academia Brasileira tem algumas dúvidas e tem algumas, direi, certezas. A verdade é que os fenícios navegaram de largo, isto é, fizeram viagem transoceânica. O Brasil era conhecido na cartografia antiga. Todos os documentos, todas as cartas de navegação falam de uma ilha. O Badesir, o Básil, o Brasil. Portanto, a Ilha Brasil já era conhecida no século XII, no século XI, pelos árabes, pelos cristãos navegadores, direi assim, pelos europeus, era bastante conhecido. O Brasil tem além do mais, no seu espaço, uma série de monumentos líticos, alguns deles com inscrições bastante acentuadas, que têm inquietado a Academia até hoje. Por norma, a Academia, não tendo respostas, remete para o ostracismo e para a negação pura e simples, ou então aceita acriticamente, como se passa com alguns movimentos, com algumas organizações do chamado movimento New Age. Não, os fenícios navegaram ao Brasil e deixaram provas. Uma delas, a maior,
de Metaraquanga do Rio de Janeiro. Isto é a Pedra da Gávea e o Pão de Açúcar. Deixa eu te fazer uma pergunta importante. Você falou das inscrições, né? Existe até uma contestação, vamos dizer. Uns dizem que tem que aproveitar um professor para dirimir essas dúvidas. Dizem que as inscrições que se vê na Pedra da Gávea, por exemplo, que nós vamos falar ainda hoje, elas são pura pareidolia. Você certamente não concorda dessa opinião, né? O que está na pedra realmente são caracteres fenícios? Essa que é a minha pergunta. O Ludwig Desvernagen, que viveu lá no norte e o povo não sabia pronunciar Desvernagen e passou-lhe a chamar o Ludo chove na água, escreveu a sua História Antiga do Brasil de 1100 a.C. a 1500 depois de Cristo, tratado histórico, e isto foi editado no Rio de Janeiro, mas antes tinha sido editado em Manaus. O grande champollion brasileiro, o Bernardo da Silva Ramos, vem a escrever, praticamente na mesma época, as inscrições e tradições da América pré-histórica, especialmente do Brasil. A obra é editada em Manaus, portanto, no Amazonas. E é nesta obra que o Bernardo Ramos desenvolve o tema da Pedra da Gávea e das inscrições supostamente ou da certeza fenícias. Eu conheço as inscrições. À distância parece apenas fixuras na parede. Ao perto parecem escrita. A Academia Brasileira, quer a Sociedade de Geografia de Manaus, quer a do Rio de Janeiro, não contestaram as pressupostas inscrições, muito pelo contrário, ficaram-se por, nós ainda não sabemos se é assim, tudo indica que sim, tem prós e tem contras, tem mais prós do que contras. Eu pessoalmente acho que são inscrições, e tanto que depois, por volta de 1954, o professor Henrique José de Sousa, fundador da Sociedade Teosófica Brasileira, publica um artigo extenso sobre o Brasil fenício e o Brasil ibero-ameríndio e o Brasil atual. O que nos interessa aqui é o Brasil fenício. Tudo indica que os fenícios chegaram, de facto, ao Brasil. Há provas disso. As descobertas, e eu falo nisso no meu livro História Secreta do Brasil, Flores Sanctorum Brasilia. As descobertas submarinas, na Barra, na Baía da Guanabara, as ânforas que foram descobertas não foi só ânforas, foram também restos de um drakkar ou um navio de porte, uma barca que com todas as características de um navio oriental, especificamente babilônico, assírio ou fenício. E os investigadores que trouxeram as ânforas para fora, essas ânforas são ânforas de características notadamente fenícias, tal e qual igualíssimas às que foram descobertas em Gades, no sul de Espanha, onde está a maior necrópole fenícia, desenterrada até hoje. Em Myrtlis ou Nova Tiro, a Mértola, também no sul de Portugal, a caminho de Gades, foram descobertas também uma série de peças de origem fenícia,
aliás, está provado que os fenícios estiveram aí, e estiveram aí em Mértola, no Algarve, Myrtilis, Nova Tiro, e o material que foi descoberto confere com aquilo que se descobriu na Baía da Guanabara. Portanto, são muitos acasos. Agora, há uma história não contada, ou pouco contada, ou mal contada, por detrás disto tudo, e que nos remete para os planos da tradição iniciática das idades, onde os fenícios têm, de facto, um papel preponderante na origem. Repare-se, quando os navegadores portugueses chegam ao Brasil, e depois vêm os outros, os espanhóis, os franceses, etc. Mas quando se chega ao Brasil, já havia população, já havia gente. Muita desta gente é considerada os restos de uma civilização, de uma população antediluviana, ou em termos teosóficos, Atlante. Como se tiver o seu grau de cultura e o seu grau de manifestação artística não confere com o seu grau aparente de selvagismo. Estes são os povos originais, falemos só do espaço geográfico ou político que hoje é o Brasil. Estes são os povos originais daí. Depois, na Bahia foram descobertos uma série de esqueletos datados de 44 a 45 mil anos antes de Cristo. É muita coisa. E não foram 2 ou 3, foram para cima de 200 esqueletos. Portanto, estamos a falar de uma necrópole. Depois temos a Pedra do Ingá, que é outro enigma. Depois temos a cerâmica do norte do Brasil, a cerâmica dos índios do norte, é que aquela cerâmica e as suas expressões artísticas não conferem com o grau de selvagismo. Foi como se só tivesse havido um retrocesso civilizacional, mas mantendo os padrões de cultura de outrora. Portanto, há muitos prós e muitos contras, mas a maioria são prós. Você falou, Vitor, da remanescência Atlante, né? E aqui no Brasil, a gente sabe quando foi descoberto, tinha muito índio, né? Indígena. E você faz alguma associação entre indígenas e o povo Atlante ou não tem nada a ver? Alguma relação entre os indígenas e o povo Atlante, os remanescentes atlantes, vamos dizer assim? São os sobreviventes da Atlântida, que atingiram realmente um alto grau de civilização e depois decresceram. Por isso o índice cultural do índio não confere com o seu índice, enfim, civilizacional. Há aqui um hiato. Como é que um povo que consegue ter obras de arte extraordinárias, ao mesmo tempo está num estado de selvagismo? Foi como se houvesse um retrocesso. Os fenícios estiveram no Brasil. O primeiro a divulgar isto, para além dos nomes de Ludwig de Schwarnagen e o Bernardo Ramos, há mais 2 ou 3. O professor Henrique José de Sousa foi o que teve a primazia. Todos os outros seguiram. O senhor Krumheller é muito interessante, mas ele sabe o que é que fez e os seus seguidores mais próximos, que ainda vivem, sabem o que é que fizeram e onde é que foram buscar as suas novidades. Às revistas de aranas da Sociedade Teosófica Brasileira, ao que disse e ouviram de membros avançados da Sociedade Teosófica Brasileira. Eles sabem perfeitamente bem. E como a história da Ordem do Santo Grau e o Sr. Krumheller, pelo menos deviam ter tido a dignidade de dizer que essas coisas pertencem-nos, não são deles. É que isto é uma aldeia e nós conhecemos uns aos outros. Mas vamos aos fenícios. Deixa eu te mostrar, eu quero apresentar aqui um artigo seu que é fabuloso. Inclusive, eu vou deixar o link desse artigo no link do YouTube,
para as pessoas pesquisarem esse link da comunidade teúrgica portuguesa, né? Ou está na Lusofia isso? Eu não sei se é na Lusofia ou na comunidade. Mas está lá o link para vocês verem na íntegra o que nós estamos conversando hoje, porque é muito extenso. Eu quero apresentar um slide aqui, que o Vitor está se referindo, que é parte dessa matéria. Um minutinho, deixa eu achar aqui. Eu não tenho muita habilidade nisso aqui, mas eu vou já descobrir. Está aqui onde fala do professor Henrique José de Souza. Olha, está vendo aqui? Me permita ler aqui, ô Vitor. Segundo o professor Henrique José de Souza, a quem os seus pares consideram o venerável mestre JHS, a flotilha que foi armada para trazer o imperador, aí eu deixo você contar o resto. Me fala isso, aqui já fala de uma flotilha que foi armada. Como é que começou essa história, então, para dar sequência nesse texto aqui? Aham. Cara, como está aí, é o anagrama da Ordem dos Cários, e era o deus dos Cários. Mas vamos começar pelo início. No ano 1000, portanto no século X antes de Cristo, a capital da Fenícia, a capital política da Fenícia era Tiro. Sim. Enquanto a capital religiosa da Fenícia era Sidom. Neste ano 1000, no século X a.C., houve uma revolução política, armada, militar, em Tiro. O rei Badezir e a sua família foram depostos e foram exilados para o Mar de Longo, para as terras do Mar de Longo. E eles fizeram-se ao mar com uma flotilha de 6 navios. No navio ia o Badezir e a sua família. No outro navio ia a sua corte, os religiosos. No outro navio iam os militares. No outro navio iam o povo que se manteve fiel ao seu imperador, e no restante os escravos, etc. Noutros navios, melhor dito. Portanto, no primeiro navio, Badezir, até se diz que o seu nome Badezir ou Baalzim ou Baalzir ou Baaldezir vai a dar no nome Badezir Brasil. O Basil. Ora, o Basil ou Brasil ou Badezir é assim que está na cartografia náutica antiga. O que é muito interessante. Os órgãos, as sagas irlandesas desenvolvem muito este tema da ilha encantada do Mar do Ocidente. Portanto, perante factos, não há argumentos. Badezir vai acompanhado para o Brasil da sua esposa Anami ou Anazir, chamada também Beldezir, com os seus filhos. Os 2 primogênitos eram gêmeos e mais 3, portanto 5 filhos. Os 2 gêmeos eram Yet Bahal Bey, o rapaz, e Yet Bahal Bel, a rapariga. Tinham como suporte espiritual e suporte temporal o sacerdote Baalzim, conhecido também, traduzido Baalzim, o Deus do Fogo, o Senhor da Luz, e um outro que era o conselheiro, o protetor temporal, etc., chamado Azagadir. Este Azagadir, o protetor forte, ou natural de Gadir, portanto de Gades, portanto juntou-se à flotilha já em Gades, juntou-se à família já em Gades, era um homem ligado ao Portugal proto-histórico, a Mértola no Alentejo.
à Nova Tiro do Alentejo e acompanhou a família na saga. Ele era natural de Gadir ou Gades. A Agadir era nada mais nada menos que aquilo que nós conhecemos como Roberto Lucila. Por isso o professor Henrique ensinou-lhe, revelou-lhe, melhor dito, o seu nome interno ou o seu nome do passado, Azagadir. Azagadir também foi outra personagem aqui ligada a Portugal e foi por isso que nós tivemos uma relação muito forte com Portugal por pano de fundo. Porque Portugal, na época, não é o que hoje era, nem sequer existia. Bom, e vieram, realmente, vieram para o Brasil e fundearam na Baía da Guanabara. Guanabara quer dizer Baía Grande, Guanabara, Baía Grande, Largo Grande. Fundearam e construíram e fundaram uma grande feitoria. Há vestígios de mineração de datação imprecisa, portanto, quem fez mineração no Rio de Janeiro, na Bahia, no Norte e até no Rio Grande do Sul. O que significa que estes povos andaram por aí. Há quem diga que fundaram um grande império, depois cria-se ali uma história folclórica, etc. Não, eles não fundaram nenhum grande império, ou melhor, fundaram, mas não nos termos que se pretendem. Fundaram feitorias. Estas feitorias eram litorais, com muita população, etc. E realmente, quando nós falamos em mineração, falamos do Ouro de Salomão. Muita gente procurou as minas do rei Salomão na África, outros nos confins da Europa, outros noutros lugares, mas as minas de Gadir, o ouro do rei Salomão, era no extremo ocidente do mundo, na América do Sul, melhor dito, no Brasil. O que é muito interessante. Agora, ao instalarem-se no Rio de Janeiro, o Baal Desir dirige-se para o norte e o Yet Baal Bey dirige-se para o sul. Dividem o Brasil em norte e sul em dois empórios, em duas feitorias. Ora, isto por volta do ano 1000 antes de Cristo, é precisamente nessa data que vêm as pedras do Ingá, que vem a Pedra da Gávea, que vêm outras mais, que vêm as pegadas de Adão e de Eva, como diz a mitologia popular no Brasil, a famosa pegada de Adão, etc. Não, são coisas ligadas a estes povos, porque ao lado das pegadas de Adão, repito, não é Adão nenhum, é óbvio, é uma coisa muito antiga. Aqui em Portugal costuma-se dizer, quando a coisa é muito, muito, muito antiga, é do tempo dos mouros, isto é de uma coisa indefinida no espaço e no tempo, é lá muito para longe, muito para longe, muito para longe. Pronto, é por aí. Portanto, povos proto-históricos que aí viveram. Ao fundar o Império do Brasil, ao instalarem-se na Baía da Guanabara em Niterói, indo até, ocupando toda a Baixada Fluminense, indo até à Serra dos Órgãos, e até à questão de Teresópolis, aí criaram e fundaram um sistema geográfico que eu quero mostrar aqui, eu achei muito interessante, eu desconhecia totalmente, afinal, eu sou um ignorante em termos de história, mas já somos antes. Eu quero ver aqui, eu achei fantástica essa informação e gostaria de explorar bem você para a gente ver isso aqui direitinho. Está aqui, ó. Isso é um sistema geográfico. Foi a partir desse sistema geográfico que o imperador Fenício Badesir constituiu 2 governos, no que hoje é o atual Brasil
E o temporal fala sobre isso. Para mim é uma surpresa. Eu não sabia que existia um sistema geográfico, sistema geográfico no Rio de Janeiro. Pois é, Eustáquio. E ao ser acompanhado por os 222 religiosos que permaneceram fiéis à família real desterrada, o Baal, o Badzir e a sua família vêm a fundar o sistema geográfico de Teresópolis, na Serra dos Órgãos. Teresópolis ou Acabango, que quer dizer o dedo de Deus. É aquele que marca o sistema geográfico, é o centro do sistema geográfico. Nós usamos os termos atuais dos lugares, este 8º sistema, Teresópolis, estes termos atuais não conferem com os termos primitivos, mas nós vamos dar os seus nomes e traduzi-los. O professor Henrique José de Sousa é a origem desta informação. Vamos lá ver. Ao fundarem o sistema geográfico no ano 1000, no século X a.C., repito, foi o início do período Ário-Atlante. Portanto, a quinta raça ária ou ariana, a quinta raça mãe, ainda com influência da anterior quarta raça mãe, a Atlante. Foi o início da obra. Temos Teresópolis ou Acabango, 8ª cidade, 8º centro. Esta é a grande feitoria. Temos a 7ª cidade, Niterói, ou isto é, Nistalram, o caminho iluminado pelo sol. Temos 6ª cidade, Nova Friburgo, Cariçura, o nascido do Uno que é 3 ou do Uno Trino. Badzir e seus 2 filhos, Badzir encarnando em si a divindade, que é una em essência e trina, trina como hipóstases ou qualidades, pai, mãe, filho. 5ª cidade, Cantagalo ou Simurgue, ou Semurga, Cantagalo, sim, Simurgue ou Semurga, que é a ave de ouro. Cantagalo é o galo que é uma ave solar, a ave de ouro. 4ª cidade, São Fidélis ou Nanara, unido e desunido. É a 4ª cidade que une o homem a Deus ou desune o homem de Deus. 3ª cidade, Paraíba do Sul, Balabana, o poder do vencido, neste caso particular, vencido em Tiro e vencedor no Brasil, se assim podemos dizer. Brasil ou Baalzir, que veio a dar o nome Brasil. As brasas de Agni, Orani, o fogo sagrado. 2ª, Marquês de Valença, Arari, Rio das Araras, também significa distinto, nobre. Os penachos que os índios usam, os pajés, os caciques, os guerreiros das várias tabas que povoam o Brasil, esses penachos são uma herança antropológica, etnológica, dos penachos dos guerreiros e sacerdotes cários, ou carijós, mas já lá iremos. 1ª cidade, Barra do Piraí, Numbal, ou Numbal, o deus peixe. Baal é Deus, Baal é peixe em fenício.
Deus peixe, o Deus, enfim, das criaturas aquáticas ou navegadoras, neste caso, que é uma simbologia para dizer que foram aqueles que realmente navegaram de longo, atravessaram o oceano e enfim, os deuses peixes, como se costuma dizer. Portanto, este é o primeiro sistema geográfico. Ao norte, depois, no norte, Badzir, do Amazonas à Bahia, estabelece o seu empório, ao norte, Badzir estabelece o seu empório, ao centro, na Bahia, tem Siete Baal Bel e sua meia Nazir, é o ponto de ligação, o ponto intermédio, a balança, e ao sul da Bahia, ao Rio Grande do Sul, tem-se a influência de Yet Baal Bey, a presença de Yet Baal Bey. Portanto, este foi o grande empório, as grandes feitorias que se diz de uma forma um tanto poética, mas não deixa de ser verdade, o Império Fenício no Brasil. Vitor, esse sistema geográfico do Rio de Janeiro, ele tem algum valor hoje? Ele ainda tem alguma atividade, digamos assim, em outros níveis? Como é que ficou isso? O que essas cidades hoje representam? É óbvio que nós estamos falando da história não contada do Brasil, a intra-história. O valor fenício serviu de semente à formação do Brasil ário-ariano. Valeu no passado. No presente é uma memória histórica que cabe aos antropólogos, aos historiadores, aos geólogos, etc., desenvolver. Não tem mais-valia nenhuma, senão esta. Mas já que estamos nesta, e as provas são muitas, temos representando a divindade absoluta, Badzir para o Manu, o legislador, e Etbal Bey, o filho, para Astarote, o coordenador, a Nazir, a esposa do Badzir, para Yama, o executivo, e Etbal Bel, a filha, para Karuna, portanto, o judiciário. A balança, e é por isso que se estabeleceu a Baía de Todos os Santos, com Itaparica de frente. Itaparica é um nome tupi, e vem de anteparas de pedra. Itapira é pedra, Itapira com G é pedra, a ilha das pedras, arrecifes, com os peixes dentro, como se fosse um aquário. Eis aqui a transição de peixes para aquários. Nesta Serra dos Órgãos, ainda voltando atrás, fundou-se este sistema geográfico. Este sistema geográfico foi para, digamos, o orientador e organizador da formação de um Brasil proto-histórico. Uma nova tiro aqui já no extremo ocidente do mundo. Mas o homem põe e Deus dispõe. E um dia, ao atravessarem de Niterói, portanto, da sétima cidade de Niterói, é curioso que foi em Niterói que o professor começa o seu movimento teosófico, como Dharana, Sociedade Mental Espiritualista, e depois a Sociedade Teosófica Brasileira. É muito interessante. É muito interessante as causalidades, é muita causalidade só para que seja só casualidade. Bom, um dia eles vinham numa barquinha e o seu terceiro irmão, ao atravessarem a Baía da Guanabara, o seu terceiro irmão aliou-se às forças opositoras
que entretanto foram-se criando oposições, querelas, contestavam o povo acirrado por alguns militares mais controversos, pronto, começaram-se a criar ali algumas querelas. E então o terceiro filho aliou-se às forças da oposição, e estas forças da oposição acabaram sendo avatarizadas por aquilo que se chama Luzbel, ou mano de Satanás, a mão de Satanás, a mão do diabo. É esta mão do diabo que está assinalada no pauaço, isto é, o cárcere do Ássura, ou pão de açúcar, esta mão de Satanás que se veio a provocar desencadeou-se uma tempestade enorme na Baía de Guanabara. Os gêmeos que vinham atravessando a Baía de Guanabara, acompanhados do seu tutor, do seu professor Azagadir, a barca sussurrou, eles deram a terra e deram a terra já mortos. O oceano levou para a terra a barca semi-destruída e os corpos dos gêmeos. As forças do mal, que, enfim, revoltosas contra o poder de Badzir e, sobretudo, do mais novo, porque eles contestavam a autoridade de Etbal Bey. Bey é senhor em egípcio, Bey. Contestavam a autoridade e a revolta e as forças do mal aproveitarem-se, ele encarnava o próprio Akbel, ou melhor, avatarizava o próprio Akbel, o sexto senhor, amor e rigor, o rigor do terceiro, que era o quinto, e o amor do sexto, que representava o eterno, o oitavo. Bom, lá se recolheram os corpos dos jovens, que foram embalsamados e levados para o interior de Metaracanga, isto é, a Pedra da Gávea. É aí que eu queria Pedra da Gávea. E aí se transforma de Gávea, de vigia, porque é a vigia do Rio de Janeiro e do mar mais além, 800 metros. Transforma-se de vigia em templo e em túmulo. E são colocados aí os dois escravos núbios que acompanhavam os gêmeos, seus serviçais, aos pés dos gêmeos Etbal Bey e Etbal Bel, no interior de Metaracanga, na Pedra da Gávea. São colocados duas jarrinhas e a barca. Então, mas para onde é que eles entraram? Pela Gruta da Gávea, a gruta que está na Praia das Bandeiras, que fica lá embaixo e que constantemente inunda, é uma gruta muito perigosa. Na altura o terreno era diferente e foi por aí. A verdade é que se notam restos de escadaria à entrada de gruta, levava ao interior. Aquilo é tanto assim que ainda no tempo do imperador Dom Pedro II do Brasil, chamavam ao rosto da Gávea, aquelas esfinge, diremos assim, a cara do imperador, chamam-lhe ainda o imperador, ainda o povo ainda hoje diz. É uma forma esfingética mais ou menos parecida ou reproduzindo aquilo que seria Badzir, o pai. Eles foram aí sepultados. Lacrou-se coisa. Vitor, dizem que a Pedra da Gávea, curiosamente ou não, também não se sabe, ela tem muitos fenômenos até hoje. As pessoas observam uma série de coisas, muitas pessoas são impedidas de chegar em determinados trechos, não é impedidas por guarda de vigilância lá, essas coisas. Não sei.
por outros fatores. O que é isso? É óbvio, o Gustavo Barroso, no seu Aquém da Atlântida, o Gustavo Barroso é um homem muito interessante, mas politizou bastante a coisa, se bem que seja um homem interessante e boa referência, é obrigatória. É muito estimado por certas correntes políticas do Brasil e até de Portugal, mas fenómenos do tempo. Bom, fala nisso e outros mais. É muito corrente, muita gente leva as coisas para um certo plano misticista, diz que está lá dentro a Pedra da Gávea Oca, uns conseguem se aproximar, depois aparecem os seres, etc. Eu não contesto os fenómenos místicos, a maioria deles não são prováveis, mas em questão de religião e de fé e de crença, deixa ao cuidado de cada um. Agora, é uma zona telúrica, é uma zona de uma grande intensidade energética, isso é verdade. Que a Pedra da Gávea, nas traseiras da Pedra da Gávea, o portal da Gávea, que dava a chamada cauda da Gávea, que dá para aquele bairro, que agora não me lembro o nome, é um bairro muito fino, pronto, e que eu vou... Agora, eu não contesto esses fenómenos, mas é difícil provar. E é isto, o psiquismo é um mundo muito estranho, e nós estamos a falar do mundo da iniciação e da espiritualidade. Se eu tiver predisposição para que o acontecimento psíquico aconteça, ele acontecerá. É como dizia o Cristo, pronto, no mundo dos fenómenos psíquicos e das visões, etc., eu mantenho as minhas reservas, porque eu estou falando de seres vivos. O mundo dos adeptos é um mundo de seres vivos, de carne, sangue e ossos. Se eles provocam certos fenómenos para arredar os profanos do seu meio, é um facto. E isso eu já assisti a alguns e não foram poucos. Inclusive, na Glória, na Igreja da Glória, e ali à volta da Glória, no Rio de Janeiro, que é a caminho da Praça 15, é uma zona de muitos fenómenos. E há quem diga, a começar pelo professor Henrique, que conheceu bem a coisa por dentro, que a Glória está muito relacionada com os adeptos do passado e com os adeptos do futuro. Ora, o posto da Glória, tal como o posto da Casa Misteriosa do bairro Carioca em São Lourenço, não são coisas lá dos astrais. E mesmo que tenha a sua contraparte astral, são coisas físicas. Até os adeptos não se mostram e a humanidade está pronta. O que tem feito de mim e o que tem feito de outros. Eu estou a sugerir muita coisa. Não afirmo, mas também não desafirmo. Vamos continuar a história. Deixa eu ver aqui, eu tenho mais um slide aqui, eu não quero perder nenhum dos que eu salvei aqui. Vamos ver o que eu tenho. Isso aqui está... Isso. Aqui está de outra forma, o que nós falamos ali, né? Isso aí vai estar disponível no YouTube, para as pessoas tomarem a sua ciência, curiosidade, sim, anotarem isso aqui, deixa eu tirar daqui, nós temos mais outra, e aí nós vamos entrar no isso aqui, cadê? O que é isso? Isso. Isso aqui fala sobre o sistema ainda, acho que você falou disso, né? Sim, sim. Então tá, isso aqui nós já pulamos. Aí nós vamos entrar no sistema geográfico daqui. Nós falamos de um muito antigo. Qual é a relação, ou se é que existe, ou o que representa hoje, se os fenícios deram início a alguma coisa? Eu acho que nada acontece por acaso, né? Tudo é causalidade. Existe alguma ligação nessa questão? Eu gostaria que você desenvolvesse aí sobre o sistema geográfico agora. Nós temos outros aqui no Brasil, né? Mas eu queria saber sobre o sistema geográfico do sistema aqui de Minas, né?
Há outros no Brasil em formação. Há o sistema geográfico da Bahia e há o do sistema geográfico de Mato Grosso. Mas vamos falar nas origens deste sistema geográfico fundado pelo professor Henrique. Este esquema é do saudoso Paulo Machado Albernaz, que esteve ao lado do professor Henrique durante 33 anos. Paulo Machado Albernaz foi um delfim, foi um paladino de JHS e fiel até fechar os olhos para este mundo. O Paulo Machado Albernaz desenhava e pintava e era um artista, uma coisa muito bem. Dizíamos, com o passar dos tempos, o império, entre aspas, mas chamemos assim para situarmos a coisa, fenício do Brasil começou a decair, começou a entrar em debacle, começou-se a contestar a autoridade de Badzir, começou-se a contestar a autoridade de Etebal Bey, que era muito novo, e aos poucos, começou-se a criar ali um ambiente de discórdia que se foi acentuando, sobretudo depois da morte dos gêmeos. Badzir, por isso na Pedra da Gávea o que lá está escrito é Etebal, filho de Badzir, Tiro Fenícia, mais ou menos assim. O Bernardo Ramos traduziu a inscrição e o professor ordenou-a. Portanto, o que é muito significativo. E este antigo sistema geográfico, cada cidade do sistema geográfico área-fenício de Teresópolis, cada cidade era ocupada por um núcleo de forças ligadas aos macários ou macaras, que deram a ordem dos cários, que depois vieram a dar a ordem dos piagas e depois a uma ordem solar ligada a Tupi, Dom de Tupã. Tupã, o Deus Supremo. Tupã. Quando as coisas feneceram, os fenícios, ou o que restava do Empório Fenício, fez-se de novo ao largo e foi em direção às origens, neste caso ao Médio Oriente, e acabou por fundar mais tarde o sistema geográfico de Jerusalém, que são as 7 igrejas apontadas no Apocalipse, com Jerusalém no centro, Jerusalém, enfim. Bom, e o povo que ficou, aos poucos, que ficou no Brasil, aos poucos foi caindo no selvagismo. Na região fluminense, na Baixada Fluminense, acabaram por se formar 2 etnias de povos indígenas, possivelmente com origem nos fenícios, já degenerados, etc. No norte, na Serra dos Órgãos, nas montanhas, viviam os grupiaras, povo solar, adorava ao sol, etc. Na zona da planície, povo lunar, povo mais aguerrido, povo mais ligado aos fenómenos psíquicos, os Caacupés, dirigidos por Cabuna. Novamente o terceiro senhor, o Luzbel, se insinua junto do povo através de Cabuna e tentam realmente conquistar o povo das montanhas, dali da zona da Serra dos Órgãos, etc. Os grupiaras, que eram dirigidos por um ser que era bastante evoluído para a época, e que era Moura Mouratim. O Moura Mouratim acabou dando combate a Cabuna.
foi forçado a isso. Ao dar combate a Cabuna, isto é tudo novidade para quem está de fora, ao dar combate a Cabuna, derrotou. Mais uma vez Micael venceu Luzbel, mais uma vez a lei venceu a Dharma, venceu a não lei, o caos, a anarquia. E aos poucos este povo instalado no antigo sistema geográfico fenício-brasílico, Teresópolis, começou a migrar, a internar-se no Cerrado, a internar-se no Sertão, e entra no que é hoje Minas Gerais. E vai fundar a Uruoca. Depois vai fundar a Conceição do Rio Verde. Depois vai fundar São Tomé das Letras. Depois vai fundar Conceição do Rio Verde. Depois vai fundar o Carmo de Minas. Depois Itanhandu. E depois qual é a primeira cidade? Itanhandu, e a seguir Pozo Alto. Você esqueceu de Maria da Fé. Maria da Fé, que você repetiu, Conceição do Rio Verde. Conceição, primeira, sétima cidade. Eu estou indo de baixo para cima. Sim. Estou indo de baixo para cima. Sétima cidade, a Uruoca, Caverna da Luz, a Juruoca. Sexta cidade, Conceição do Rio Verde. Quinta cidade, São Tomé das Letras. Quarta cidade, Maria da Fé. Terceira cidade, Carmo de Minas. Segunda cidade, Itanhandu. Primeira cidade, Pozo Alto. Tudo em volta de um grande centro energético, um autêntico polo de energias, um autêntico chakra do mundo, ainda em desenvolvimento, como se fosse um pêndulo místico. São Lourenço, Zuaraci, o Sol Oculto. E é aqui em São Lourenço que é a partir que se vai formar o sistema geográfico de São Lourenço. Isto prova que o professor não inventou nada, apenas revelou, trouxe à manifestação, ativou. Esta é a origem do sistema geográfico sul-mineiro. E é perceptível a energia. Eu acho que até para as pessoas que não têm sensibilidade aguçada... São Lourenço é especial. Você sente aquilo lá. São Lourenço é especial. E é esta a origem. Agora, diga mais, Eustáquio. Nós temos aqui... então, hoje nós estamos... Nós temos remanescência... qual foi o legado? Vamos dizer assim, nós estamos falando de fenícios no Brasil. Qual foi o legado fenício para o povo brasileiro? O legado fenício para o povo brasileiro foi realmente a sua história, as suas origens humanas, as suas origens civilizacionais, os seus usos e costumes, as suas tradições, que não são todas africanas, que não são todas portuguesas, que não são todas europeias, e é isto que incomoda e traz inquietos os antropólogos, sobretudo os antropólogos, onde é que estes povos foram aprender estas coisas. Os tocares, mas os tocares, eles já usavam, os pajés usavam o tocar com penas amarelas, azuis e vermelhas. Isto são as três gunas, são as três qualidades da matéria, são as cores das três qualidades da matéria: sattva, rajas, tamas, centrífuga, equilibrante e centrípeta.
os senhores das tabas, os senhores das tabas usavam tocares verde e amarelo, o mental e o búdico espiritual, Atma. Então, mas estas cores são as cores que vieram a dar no Brasil, as cores do Brasil atual. Estas cores, o verde da esperança, o amarelo do sol radioso, que a vista mais alcança. Pois, mas até onde é que foram buscar estas tradições? É por aqui. Ainda de volta ao sistema geográfico sul mineiro, de baixo para cima, tens Saturno, os 7 planetas tradicionais, e isto vale também para o anterior sistema geográfico, fenício. De baixo para cima tens Saturno para o Sol. São Airuruoca, a caverna da luz, que está lá no pico do Papagaio, em Airuruoca. Tens realmente Saturno para o Sol. Saturno, Vênus, Júpiter, Marte, Lua, Sol e o oitavo centro, São Lourenço, o Vibhuti, o Sol oculto, o Sol espiritual, o Sol central do sistema, representando o Sol da Terra, a Shambhala, Valhalla, etc. Há quem diferencie, porque não sabe, coitaditos, que o Sol interior da Terra tem o nome de Shambhala, não são coisas diferentes. A oitava cidade é Shambhala, ou como se diz em Tupi, Kambal. Kambal, a mansão dos deuses, os deuses flogísticos, os deuses de uma nova aurora. É este o sentido. O que vale também para, como diria, as linhas do Odissonai ou da Ode ao Som, a Ode das Odes, de Saturno para o Sol, do trono de Deus para a luz de Deus. Então, mas não é ao contrário, porque onde está o trono está a luz, onde está a luz está o trono. Ora de baixo para cima, ora de cima para baixo, de baixo para cima, espaço sem limites, o absoluto, de cima para baixo, o espaço com limites, o manifestado. É isto. E por meio, Mercúrio, quarta cidade, Maria da Fé, tal e qual como em São Fidélis, a antiga São Fidélis de Teresópolis. É sempre o Antacarana, o ponto de luz, o ponto que liga, desliga, o céu à terra e a terra ao céu. É este o sentido da coisa. Muito bom. Eu recomendo, eu já deixei aí, vocês vão ver, repito, no link do YouTube, tá o link também no descritivo do programa, na descrição do programa, está o link para vocês acessarem essa matéria completíssima. Ela tem uma sequência, ela tem ilustrações, ela tem quadros maravilhosos. E não adianta, o conhecimento não cai do céu. Conhecimento você tem que ir atrás, você tem que estudar, você tem que procurar. Então, isso aí, e a coisa é atiçar. Quem tem interesse, busca. E é isso que nós estamos fazendo aqui. E habituarem-se a citar as fontes. É isso aí, exatamente. Isso. As fontes estão lá. É feio. Não, ali... Reparem que isto é uma aldeia. Nós estamos a 7.000 quilómetros de distância, mas através destes meios a gente é como se fosse aqui já. Exatamente. Portanto, É isso aí. Tá bom, Vitor, muito obrigado. Nada, eu estou aqui disponível sempre. Espero que isto tenha a maior serventia para o Brasil e que o Brasil, se quer criar uma concórdia universal de povos, largue as partes ou partidos e una-se ao todo, e o todo chama-se homem.
É a mais bela criação divina. Isto é uma paleta de cores, uns gostam de uma coisa, outros gostam de outra, mas no fundo é a humanidade que se irmana numa fraternidade, e é assim que se cria a sinarquia. O que é a sinarquia? Com poder? Não, é com harmonia, é a concórdia universal dos povos, com amor, com sabedoria, com generosidade, saber perdoar, ser amoroso para com o próximo, não guardar rancor e realmente ser fiel à lei. Pela lei, com a lei e pela lei, hoje e sempre. Boa! Um fraterno abraço para você e para todos os nossos irmãos lusitanos aí. Até a próxima oportunidade, Vitor. Até a próxima. Oh, como é bom bater esse tipo de papo, né? Dirimir dúvidas, esclarecer a história, até a atual, você sabe, o importante de tudo, não adianta eu vou para Machu Picchu, ou vou para onde for, ou vou para o sistema geográfico. Eu tenho que saber onde é que eu estou pisando, o que é aquilo, por que eu vou visitar Maria da Fé, por que eu vou visitar São Lourenço, a Iuruoca, o que é? Então eu tenho que saber onde é que eu estou, porque ao saber onde eu estou, o que eu estou fazendo, onde eu estou pisando, eu estou potencializando a oportunidade do meu conhecimento se ampliar. É isso aí. Gente, obrigado, um fraterno abraço, um feliz sempre. Até a semana que vem.